aí, galera, sejam bem-vindos a mais um QG Resolve. Hoje resolvendo uma questão do Enem 2011 e uma questão muito interessante porque traz a reflexão sobre o uso ou não do acento grave indicativo de crase, mas não apenas naquele sentido normativo de se o uso é correto ou incorreto, se você deve ou não utilizar o acento grave indicativo de crase. Então, não é apenas isso. A questão traz uma reflexão sobre a presença ou a ausência deste acento. Tá? Vamos a ela, então? Nós temos aqui, olha, esse texto de Ziraldo, que diz: quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Não é? E você tem aqui toda a linguagem não verbal, que eu preciso que vocês estejam atentos para responder a questão com segurança. Tá? E o enunciado diz o seguinte: o cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Ok, até aí tudo bem, a gente percebe isso com facilidade. Essa abordagem, não é? Essa abordagem de quê? Da campanha contra o uso de drogas, que se diferencia de outras, aí eu preciso do conhecimento de mundo de vocês, para vocês saberem por que ela se diferencia de outras campanhas, pode ser identificada. Aí eu queria que vocês pensassem, por que ela se diferencia das outras campanhas? Porque a maioria das campanhas contra drogas diz assim: não às drogas. Não é isso? Diga não às drogas, como se você fosse falar para as drogas, dizer para as drogas, dizer um não para elas, não é? Já que aqui eu tenho inserida a preposição a, não é? Do verbo dizer, diga não a quem ou ao que, né? A as drogas, uma espécie de personificação aqui, não é? Do substantivo drogas e o artigo as. Mas aqui eu não tenho essa construção. Olha só, quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Aqui eu tenho que não é a droga que escolhe o seu caminho. Então, tem uma perspectiva diferente. Então, essa abordagem que se diferencia das outras campanhas pode ser identificada pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. Não. O público-alvo, normalmente, gente, é formado por jovens, não é? Então, as campanhas contra a droga normalmente são direcionadas a jovens. Pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários, diga não às drogas. Isso aqui é o que normalmente acontece, mas não é? Aqui a gente não tem ordem, aqui a gente tem uma afirmação: quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Não é? Mas não é impositivo como o diga não, você não tem um imperativo sendo utilizado. Tá? Pela ausência intencional do acento grave, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Não é? Porque se você diz não às drogas, para as drogas, você personifica essa droga, né? E é como se você estivesse falando com ela e ela tivesse o poder de fazer a sua cabeça. Então, provavelmente, a gente tem aqui a letra C. Tá? Mas vamos terminar de ler as alternativas. É pelo uso da ironia, pessoal, na oposição imposta entre a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena, a seriedade do tema droga, né? E esse ambiente, né? Essa ambiência aqui amena, que é um casal de jovens caminhando. Provavelmente não é isso que diferencia essa campanha das outras. Tá? Nós temos uma cena comum de jovens, parecem estar indo até estudar. Tá? Então, não tem oposição imposta. Pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens, não tem sátira. Que não possuem autonomia, o texto não te dá margem a essa reflexão para seguir seus caminhos. De forma alguma, o texto não te dá pistas para essa compreensão aqui da letra E. Tá bom? Então, o gabarito, de fato, é a letra C. E aqui a gente vê, vem para mim um pouco, aqui a gente vê, né, uma questão genial. Gostei muito dessa questão, porque trata justamente o uso ou não do acento grave, como eu dizia no início, não é? Mas não daquela forma tradicional que a gente conhece de você marcar onde há erro, ou marcar, colocar o acento grave onde falta, ou completar
com preposição ou botar o acento grave, nada disso. Né? Você pega um cartaz e percebe uma construção diferenciada de uma campanha contra as drogas. Né? Então, isso é a cara do Enem. Tá bom, gente? Quem quer se dar bem, fica ligado, fica com a gente, fica no www.enem.com.br. Até a próxima.